Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, como eu sempre te peço, ilumina a nossa mente, Senhor. Nos concede sabedoria e graça para aprendermos, para que possamos nos debruçar, para que possamos nos aprofundar e extrairmos, Senhor Jesus, o verdadeiro sentido da Tua palavra para nós. Deus, que o Teu santo nome seja glorificado nesse momento, por intermédio do ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Lição de número 5, que tem por tópico Jesus é Deus, tá bom? O texto áureo da nossa lição se encontra em João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. A verdade prática nos informa, nos ensina, nos instrui que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, hoje nós vamos aprender aqui nessa lição, não só os textos que declaram a divindade de Jesus, mas também as obras dele declaram que ele é divino. E também alguns atributos que só podem ser atribuídos a Deus, estão atribuídos na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá bom? Leitura bíblica em classe, eu sempre gosto de dar uma oportunidade para que vocês leiam, tá bom? Mas hoje eu quero pedir licença para vocês, para mim estar lendo. João capítulo 1, versículo do 1 ao 4, e João do versículo 9 ao 14 do capítulo 1, ok? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Na introdução da nossa lição, tá bom? A palavra-chave da nossa lição é Emanuel, que todos vocês já estão carecas de saber, que significa Deus conosco, ou Deus está entre nós, ou Deus está próximo de nós. Mas a expressão mais comumente utilizada é Deus conosco, tá bom? Então, na introdução, diz o seguinte: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão somente e somente só o Deus Javé de Israel. Tá bom? Marcos, capítulo 12, versículo 28, 29 e 30, quem cita esse texto aqui, eu não sei como está na sua Bíblia, algumas estão em vermelho, né? Mas quem está citando esse texto aqui é o próprio Jesus, tá bom? O próprio Jesus. E olha o que ele diz: aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar e, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto se encontra em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, aí do versículo 4 em diante, nós temos isso aqui: ouve, ó Israel, é o Shema Israel, ok? Então veja bem, mas o primeiro mandamento está no Decálogo, lá em Êxodo, capítulo de número 20, sim ou não? Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua... ok? Que são os 10 mandamentos. Jesus vai citar aqui o Shema Israel como primeiro mandamento.
O Senhor nosso Deus é único, e nós já aprendemos que essa palavra único aqui é errad. Quem lembra? Quem lembra da lição passada? Errad, que significa o quê? Unidade composta. Diferente de Yahid, que é unidade absoluta. Um só. Aqui não, é unidade composta. Por exemplo, eu tenho uma mão, sim ou não? Mas ela tem quantos dedos? É diferente da mão, mas é inseparável da minha mão, sim ou não? Porque compõe a minha mão. Ok? Então é mais ou menos essa ideia aí, vai assimilando isso. 30. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então veja bem, a ideia de que João, por exemplo, o Evangelho de João e as cartas do apóstolo João são as cartas que mais vão mostrar a divindade de Cristo. Toda a Bíblia mostra. Mas João ele foca nisso. Por quê? Nós já aprendemos que João, quando escreveu, né, vocês lembram dessa aula, ele escreveu ali pensando em Marcião, todos aqueles hereges que duvidavam da divindade de Cristo. Por isso que ele escreve com esse teor. Então, João, qual que é o ponto crucial aqui para a gente entender? João, como israelita, jamais aceitaria um outro Deus. Então, se ele coloca nos textos em que ele escreve Jesus como Deus, ele está declarando o texto, está revelando a outra face do Senhor, de Javé, do Antigo Testamento. Ok? Então, esse aqui é um argumento fortíssimo para vocês também. Se algum dia vocês precisarem desse argumento, João, tá bom? O Evangelho de João, capítulo de número 1, capítulo de número 6, capítulo de número 8. Nós temos a declaração de Tomé, que nós já vamos chegar lá também, onde ele diz Senhor meu e Deus meu. E as cartas de João. As cartas de João, principalmente, 1ª, 2ª, 3ª ali é só pancada na orelha dos hereges. Tá bom? Aí o comentarista ainda prosseguiu aqui, ó. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com atributos da deidade. Opa! Divindade e deidade. Quem lembra desse conceito? Por exemplo, um anjo ele é divino? Sim ou não? Sim. Porque ele veio do céu, sim ou não? É divino. Mas em termos de deidade, ele tem? Não. Por quê? A deidade é um termo que só se aplica ao Pai. Entende? Então veja bem, aqui João, no seu evangelho, ele coloca alguns pontos e nós já vamos ver aqui no próximo tópico. Olha só, primeiro ponto aí, primeiro tópico. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Aí o comentarista, no ponto A, começa afirmando, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Que João 20 e 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Então, Filipenses 2,6, olha só, que sendo em forma. Guarda essa palavra aí que eu vou lhe dar um argumento aqui, tá? Forma. Forma. Que, Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, forma. Essa palavra aí, forma, no grego, é morfê, tá bom? E ela é usada pelo apóstolo Paulo, e ela indica o quê? Uma essência imutável. Portanto, Jesus jamais deixou de ser Deus. Esse termo grego, morfê, só pode ser aplicado a algo que muda de forma, mas não perde a sua essência nem a sua característica. Por exemplo, a água. Nós sabemos que a água ela pode partir de um estado líquido para um gasoso, ou para um estado sólido, e vice-versa, ok? Então veja bem, pega esse conceito e aplica esse termo. Então, ou seja, Deus, Jesus, o verbo, a palavra, se fez carne. É só um estado, mas não deixou de ser. Esse terminho aqui, morfê, é uma pedra no sapato, por exemplo, das testemunhas de Jeová, dos adventistas, porque eles têm um pensamento diferente a respeito da pessoa de Cristo.
E aqui, esse texto de Filipenses capítulo 2, tá bom? É um texto assim fortíssimo para a nossa fé, corroborando que Jesus Cristo é Deus. Tá bom? É digno de nota que os apóstolos, né, como nós já falamos aí, sendo israelitas, não iam aí consentir em revelar um outro Deus fora aquele das Escrituras. Então veja aí, 2 de Pedro, antes, outro texto aí fantástico, eu não sei como que está aí, se tem na sua revista, mas olha só, um texto fantástico é o de Tito 2,13. Eu estou com ele aberto aqui, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia, que eu quero que você grife esse texto, tá? Ó, Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Frise aí, marque aí, você tem um marca-texto. Ótimo. Do grande Deus. Opa, de quem? Do grande? Lembra da aulinha que nós tivemos passada, do nome Theos no grego, que é aplicado a Deus o Pai? E nosso Senhor, olha a divindade, a deidade, a trindade composta aqui. O Pai e o Filho, como um só, na ótica do apóstolo Paulo. Então veja que ele diz, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Fantástico, né? Ele está dizendo, nosso Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Ainda tem um texto de Colossenses 2, tá bom? E o versículo de número 2, que diz assim, ó. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Eita, eu estou sentindo que vocês... Não, depois... É sério, irmãos, depois desse trimestre vocês estão aptos a se tornarem... Eu vou dar até um certificado para vocês que virem montar um certificadozinho de escola bíblica, porque... Irmãos, olha, escute o que eu estou falando. Tem aulas, como vocês sabem, tem aulas aqui que são aulas assim, mais de edificação, mais temática. Esse tipo de aula aqui é o tipo de aula que te prepara para a fé. Eu sei que é impossível da gente guardar tudo na cabeça, mas eu tenho certeza que envergonhado você não vai ser, e principalmente, você não vai ser levado por nenhum vento de doutrina, porque você está aprendendo uma teologia saudável. É isso que é importante, tá bom? Então você guarda esses versículos aí para você depois arrebentar. Ainda tem outro texto aqui, ó, 2 de Pedro, capítulo de número 1 e o verso de número 1. Diz assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador. Então esse negócio de que a Bíblia não chama Jesus de Deus é balela. Porque às vezes, olha só, eu vou falar para vocês, às vezes eu já vi debates, como eu estou falando, a gente às vezes esquece. Eu já vi debates sobre a divindade de Jesus nas emissoras de rádio e tal, que é bom você acompanhar essas coisas. E os caras falam assim, em nenhum momento a Bíblia chama Jesus de Deus. E eu olhar assim e falar, oxi, por quê? Esqueci do versículo. Falei, estranho, mas... Cri. Aí depois o versículo vem na mente. Então, veja bem, você sabendo desse detalhe, então aí o que acontece? Muitas vezes vai ter um malabarismo. Pegar uma palavrinha. Entenda, irmãos, a gramática ela é essencial para uma boa exegese. Mas o gramatiquês não pode contradizer o todo da Bíblia. Então nós estamos vendo o quê? Nós vimos na concordância de Paulo, sim ou não? Nós vimos na ótica de João, na ótica de Paulo, na ótica de João, e agora estamos vendo na ótica de quem? De Pedro, que Jesus é o quê? Jesus é quem? Deus. Isso, Jesus é Deus. Continuando, vamos aqui ver alguns pontos aqui sobre... Ó, por exemplo, quem pode abrir aí
Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Glória a Deus. Então, preste atenção no versículo de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são as duas letras. É a primeira letra alfa do alfabeto grego e ômega é a última. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o princípio e o... Porque eu estava antes de todas as coisas e vou estar depois de todas elas. Esse é o sentido quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Aí continua aqui, ó, diz o Senhor Deus. Algumas Bíblias trazem em vermelho, que aqui é Cristo falando. Aí ele diz assim, aquele que é, ou seja, onipresente. Aquele que era, onipotente. Onipresente que vagueia entre os três tempos da eternidade. Passado, presente e futuro. E aquele que há de vir. Aí ele diz assim, o Todo-Poderoso. No hebraico, nós temos a expressão El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso Deus. Então ele está dizendo aqui, eu sou ele. E agora eu me revelei para vocês. Porque no Antigo Testamento eu me relacionava por intermédio de sacrifícios de bodes, de animais. Eu me relacionava com vocês em nuvem. Eu me relacionava com vocês nessas coisas aí. Mas agora eu me relaciono face a face. Aleluias. Deus é maravilhoso. Olha, eu ainda ia esquecendo de um texto fortíssimo sobre a divindade, antes da gente passar para os atributos. 1 de João, capítulo 5 e verso de número 20. Olha só, irmãos, esse texto aqui é fantástico, sério. Vocês estão mais animados do que a turma de teologia do módulo básico, viu? Eu já falei para eles, vocês podem parar com isso aqui, que aqui é uma sala de aula, mas o que está sendo ministrado aqui é a palavra de Deus. Então, se você ficar aí, sentir Deus, pode ficar à vontade. Aí agora eles estão começando a dar glória na aula, eu falo aí, tá vendo? Olha só. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Olha só, presta atenção. E sabemos já que o Filho de Deus está separando o quê? A pessoa. Sim ou não? Esse termo pessoa não é muito legal, mas nós não temos outro no nosso vocábulo limitado. Tá bom? Então veja que ele está dizendo que o Filho e o Pai aqui, sim ou não? Sim. E é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ao mesmo tempo em que eles estão distintos por causa dos papéis. Ah, mas Deus... Irmãos, foi Deus que quis se revelar. Desse jeito, eu vou fazer o quê? Está aqui na Bíblia. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Trindade. Ou triunidade, porque trindade dá a ideia de três poderes. Triunidade dá a ideia de um Deus trino. Né, que foi o tema da lição passada. Então veja bem, ele está dizendo assim, este é o verdadeiro Deus, mas não é filho? Se ele é filho, como ele é Deus? Porque ele é filho, mas ele é Deus. Ele só assumiu a forma de filho, mas nunca deixou de ser Deus. Morfê. Mudou a forma, mas não mudou a essência. Glória a Deus. Se tiver alguma dúvida, levante a mão de vocês aí, tá bom? Então veja bem, um texto fortíssimo. Anote aí também, para você ter essa referência, sobre a divindade do Filho, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, ó, Deus, Elohim, ok? Pai da eternidade, opa, príncipe da paz, pai da eternidade. Ou seja, a eternidade. Se não dá para medir a eternidade, imagine o pai dela, no sentido de assim, eu estou acima dela. Ela existe, mas ela não consegue me alcançar, porque eu estou acima dela. Meu Deus! Então essa profecia, a gente sabe que é a respeito do ministério de Cristo. Mas olha os atributos. Atributos que só são atribuídos a quem? Ao Pai, está sendo atribuído ao Filho que viria, que é o nosso Senhor, ok? Jeremias 23, 5 e 6, também é texto fortíssimo, tá bom? Olha só o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que levantarei a Davi um renovo justo. E, como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Esse texto aqui, alguns escatologistas usam para falar da grande tribulação ali. Tá bom, irmãos? Porque, se você for ver aqui, Jesus ainda não reinou na terra. Ele veio salvar, veio nos redimir, mas ele vai reinar naquele período dos 1000 anos. Então esse texto é um texto também aplicado ao Filho, mas que aponta para uma coisa futura, além da vinda dele, já no seu reino. Então é um termo aqui que eu já vi escatologistas usando e eu creio que pode ser aplicado dentro da visão pré. Acho que dentro da visão pós também, porque o milênio, querendo ou não, é depois da grande tribulação. Então tanto para o pré, como para o pós, como para o mid serve. Que aqui é um reino que a gente pode aplicar lá para o milênio. Tá bom? Tá ficando claro? Zacarias 12:10, outro texto aí fortíssimo. Olha só o que diz. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassarão. Olha só. Olha, quem está falando aqui não é o Senhor? Não é na cultura veterotestamentária? Não é Adonai? Aí olha o que ele diz. E sobre a casa de Davi e sobre os reis e habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim. Aí Deus está dizendo, vão olhar para mim. Javé, Adonai, Yud, Re, Vav, Re, Yavé. Aí ele diz assim, ó, a quem transpassarão? Quem foi transpassado com a lança? Forte, né, minha professora? Fala aí. Os textos, irmãos, tá assim, desculpa a expressão que eu vou usar, tá assim na nossa cara e a gente não vê. Mas se a gente lê assim, a Bíblia é fantástica. Se a gente lê, tá vendo? Não precisa nem de teologia para entender isso. Não precisa nem de um pensamento de um comentarista, de grego, de hebraico. Só aqui você já tem aí um argumento fortíssimo. Primeira regra básica da hermenêutica bíblica. Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí ele diz assim, ó. E o prantearão, como quem pranteia por um unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, unigênito, não pereça, mas tenha vida. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Porque ele é o primogênito de toda a criação. Outro texto de Paulo lá. Olha só, e tem mais. O Deus Javé de Israel que aparece nessa profecia pela expressão, entre aspas, e olharão para mim, fecha aspas, é identificado no Novo Testamento com o Senhor Jesus. E outra vez diz a Escritura, olharão para aquele quem transpassaram. João 19:37. Bora ler esse texto aí? Que aqui é um texto da crucificação. Tá dando para acompanhar aí, meus irmãos? Tá? Ótimo. Olha só. João 19, vamos ler 34 para vocês acompanharem o raciocínio, bem legal? Olha só. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, transpassado. Zacarias 12:10. 19, vamos começar do 34. E logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu e testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Olha só. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Que é Zacarias 12:10. Fantástico, né, irmãos? Fala aí. Ainda tem mais textos, mas eu acho que esses aqui já são suficientes. Mesmo assim, eu vou dar referência aqui para você anotar.
Zacarias 14:5, tá bom? Outra referência. Aí tem João 1, do 1 ao 3, que nós já lemos, né? Tá bom? Agora eu vou dar um argumento aqui, tá bom? De João 1, do 1 ao 3. Na verdade, é um parecer sobre a tradução Novo Mundo aí, que é a tradução dos TJ. Tá ok? Então, são bem terríveis, né? Então, veja bem, ó. João 1, do 1 ao 3, essa passagem bíblica está adulterada na tradução do Novo Mundo. E a palavra era um Deus, edição de 1986. E a palavra era um Deus. Tá assim neles. Não tá aí a palavra era Deus. Tá aí a palavra era um Deus, com um D minúsculo. Porque na ideia deles, Jesus é um Deus menor. Literalmente. Entende? Tem mais. Em todas essas edições, o nome Deus é substituído pela palavra Deus. Eles tiram o D maiúsculo e colocam um Deus minúsculo. Linguagem típica que aparece na Bíblia para identificar as divindades falsas. Por exemplo, no Velho Testamento, ó, Jeremias 10 e 11. Vou dar um exemplo para vocês aqui entender o raciocínio aqui. Por que eles tiraram o D maiúsculo e colocaram o D minúsculo? Então, Jeremias 10, 11 está dando um exemplo do quê? Dos deuses falsos que o povo ali estava traindo, adulterando na fé. Então, toda vez que vai aparecer uma referência a deuses, ou, por exemplo, ao deus Baal, a Deus e vai tendo essa referência, sempre vai aparecer com um D minúsculo. Então, os testemunhas de Jeová, nessa passagem de João 1, colocaram um Deus minúsculo. Mas no original não aparece assim, nós já aprendemos. Que lá aparece a palavra Theos, ou Theos, ok? Então, veja bem, na segunda cláusula do versículo 1, aí o comentarista coloca aqui pra gente, em grego, aparece o artigo definido rho, antes da palavra Deus. Kai rologos em proston theon. Que é, no princípio, e o verbo estava com Deus. O nome Theos no Novo Testamento grego, quando vem acompanhado do artigo e sem outra qualificação, refere-se ao Pai. Por exemplo, Deus lá nos versículos que nós lemos, ele aparece com a qualificação, e qual? Ao Deus e Salvador Jesus? Ou seja, no caso ali ele aparece como um verbo neutro, mas o sujeito qualifica o verbo. Quando ele aparece só Deus, aí tem, o que ele coloca aqui, tem o quê? Tem um artigo que qualifica. E o verbo estava com Deus. Qualificando e o verbo. O verbo estava com Deus. O artigo qualificando o sujeito. Estou falando bonito hoje, né? Paz. Ainda tem mais. O nome Theos, na terceira cláusula, é predicativo do sujeito. Anteposto ao verbo e sem o artigo definido, cai Theons em rologos. E o verbo era Deus. Como afirmou Martinho Lutero, que a falta de um artigo vai contra o sabelianismo e a ordem das palavras vai contra o arianismo. O Senhor Jesus Cristo, portanto, é Deus em todos os atributos que o Pai tem, mas não é a primeira pessoa da Trindade. Então, a falta do artigo indica que o Senhor Jesus não é o Pai. O importante é a gente saber distinguir, porque mesmo sendo Deus, eles têm o papel. E eles se distinguem no papel, mas continuam unidos em essência. Tá bom? Tem mais texto ainda comprovando a divindade. Ó. João 8,58, onde ele vai dizer, em verdade digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão, eu sou, é Deus que usa, por exemplo, para Moisés. Moisés, diga que eu sou. Eu sou que sou. João 20:28, tem o argumento de Tomé. Filipenses 2,6. Colossenses 2,9. Tito 2,13. Hebreus 1,8. 2 Pedro 1,1 nós lemos, 1 de João 5,20, Apocalipse 1, 7 e 8, ok?
Agora vamos para o próximo tópico aí, ó. Segundo ponto aí do primeiro tópico, né? Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência, onipresença. A onipotência significa ter todo o poder. Ser poderoso. Jesus é onipotente. E aí nós temos algumas referências, por exemplo, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo. Por que é-me dado? Porque ele assumiu a forma de homem. Esvaziou-se da sua glória. Então ele recebeu do Pai. Só por isso, porque ele se esvaziou da glória dele. E como homem, claro que ele precisava receber. Por isso que ele recebeu. O fato dele estar recebendo aqui, não diz que ele não é Deus, mas diz que na forma humana dele, na plenitude humana, ele recebeu do Pai. E isso para quê? Também para ensinar para nós. Que como homens, nós temos a capacidade de receber poder do Pai sobre nós. Tá bom? Tem mais aqui, ó, por exemplo, Efésios 1, 21, que diz, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro. Aqui está falando do nome de Jesus, da autoridade dele. Paulo está dizendo, ele está acima de todo príncipe, de todo poder, potestade, domínio e qualquer nome que se nomeia. Não só agora, mas também nos tempos que estão por vir, ele está acima de todos. Porque ele é Deus de tudo e de todos. Apocalipse 1:8 nós já lemos, tá bom? Olha só, texto messiânico aí, fortíssimo. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena é entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Quem é o Senhor de Israel? Mas quem é o Senhor de Israel aqui, nesse pensamento do profeta? Na cultura veterotestamentária? Deus. Aí ele está dizendo, na cultura, no pensamento dele, de ti me sairá o Senhor em Israel. E cujas origens são desde os tempos, desde os dias da eternidade. Aqui não pode ser aplicado a um anjo, porque o anjo foi criado. Ele está dizendo desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está dizendo assim, ó, antes da eternidade tu já era. E quem é essa profecia que se cumpre em quem? Não é em Cristo? Pois é, mais um argumento fortíssimo aí. Se ler com calma, irmãos, não passa vergonha não. É só ter calma. Tá bom? Claro, a aula vai ficar disponível depois, quando você tiver tempo, leia, releia. Eu particularmente, eu sempre vou em livros que eu já li quando eu esqueço. Aulas que eu já vi que estão disponíveis ainda nas plataformas, eu entro de novo, dou uma olhadinha. Então, é sempre você estar refrescando sua mente. Tá bom? A palavra onipresença não aparece na Bíblia. Ela provém do latim omni, que significa tudo. Isso não está na revista de vocês, tá? Que é um subsídio agora para vocês. Omni, que significa tudo. E praesentia, ou que significa aí presença. Como atributo divino na teologia, a ideia indica precisamente a presença cheia de Deus em todas as criaturas. Ok? Olha só, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57, versículo 15. Aí vem Paulo com a ideia e diz assim, vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Olha esse texto aqui, já prova a divindade do Espírito Santo também. Isaías 57, 15. Então, a sinopse, né, um resumo aí, uma síntese do primeiro tópico. Só vou dar mais um argumento e já vamos definir ela. Marcaram aí? Marcaram? Então vamos lá, ó. Um versículo que mostra a onipresença de Jesus. Vou dar para vocês agora, ó. Jesus disse o quê? Onde estiver
2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Se tiver 2 aqui, nós estamos aqui, reunidos no nome de Jesus, ele está aqui? E ali na igreja ali da esquina, ali onde os irmãos estão invocando o nome dele agora, ele está lá? Onipresença. E qual o texto? Mateus 18, 20. E tem mais, olha só o que ele disse assim, ó. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A sua tradução em Mateus capítulo 28, versículo 20, vai dizer, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Mas se ele foi assunto aos céus, como é que ele está aqui? Onipresença. Capacidade de simultaneamente estar em vários lugares ao mesmo tempo, sem se dividir. Importante isso, não é? Pois é, esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus por isso. Está dando para acompanhar aí, meus irmãos? Então, outro argumento aqui. A palavra onisciência provém também do latim, tá bom? Onisciência, onipresença e onipotência. Esses termos, ainda que não estejam na Bíblia, eles são bíblicos, tá? Provém do latim omniscientia. Omni significa tudo, como nós já vimos. E scientia, conhecimento, ciência. É o atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas. E onde nós vamos encontrar aí um texto referência para isso aí é Isaías 46, 9 e 10. Anote aí. Esse Jeová, das testemunhas de Jeová, ele não é o Deus Jeová revelado no Novo Testamento. Ele é um Deus interpretativo deles. Eles interpretam e esse é um Deus criado na mente deles. Tá bom? Eles consideram a divindade assim que acreditam como limitada. O que se pode esperar delas sobre a identidade de Jesus de Nazaré? A mesma coisa elas fazem em relação a Jesus. Tá bom? Então, de certa forma, eles dizem que Jesus... Uma vez eu estava ali na Praça da Matriz Santo Amaro, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, confesso para os irmãos, não tinha a eloquência que eu tenho hoje, que não é muita coisa, mas já dá para dar uma arranhada. E aí eu parei lá e tinha os pregadores, aí eu parei, eu estava começando na fé e eu queria pregar, né? Porque lá tem a oportunidade. E aí chegou 2 camaradas, aí tinha uns senhores lá, eles falaram assim, olha, isso aí é testemunha de Jeová. Eu nem entendia muito, mas eu cresci na igreja. Eu saí da igreja aos meus 13 anos. É uma coisa que eu fiz da minha vida. Aos 11, 13, aos 13. Aos 13 anos mas eu já participava de escola bíblica dominical. Então eu já tinha na minha mente que Jesus era Deus. Eu já tinha esse entendimento. E aí, ele pregando lá, eu perguntei, eu falei, Jesus é Deus? Aí ele falou para mim assim, Jesus é um anjo evoluído. E eu bem franzino, aí eu perguntei, mas eu perguntei em voz alta. Eu falei, se Jesus é um anjo evoluído, quem mais foi... qual anjo mais evoluiu na Bíblia? Aí todo mundo falou, eu quero saber essa resposta. Aí ele não teve resposta. Ele falou, Jesus é a exceção da regra. Aí eles começaram a debater, os senhores que estavam lá. Depois eu voltei lá, os senhores estavam lá de novo um outro dia, descobri que eles eram da Assembleia de Deus e tal. E eles gostavam de ir ali para debater justamente sobre isso. E aí ele ficou sem argumento. Ele tentou, porque não tem explicação. Porque assim, se um evoluiu, os outros também tendem a evoluir. Sim ou não? Mas quantos mais evoluíram? Então Jesus não é um anjo evoluído. Porque anjos não evoluem. Ok? Então aí é uma pergunta que se faz também para eles que não têm saída para eles. A onisciência é outro atributo que só Deus possui. E no entanto Jesus revelou essa capacidade durante o seu ministério terreno. Olha só, João 1, 47, 48. Ele disse o quê? Que viu Natanael debaixo da figueira. E outros discípulos chegam lá e dizem, achamos o Cristo. Aí o que ele diz? Aonde? Ele disseram em Nazaré. Ele fala assim, pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Aí eles disseram, vem ver. Aí quando ele chegou, Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo é falsidade. Dizendo assim, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não tem falsidade.
Ou seja, esse aí é crente mesmo. Esse aí é raiz mesmo. Aí ele diz, me conheces? Porque ele nunca tinha visto Jesus. Aí Jesus diz, antes que tu viesse a mim, eu te vi debaixo da figueira. Era um particular dele. Aí ele diz, achamos o Cristo. E tem uma linha teológica que vai dizer que foi um tempo de guerra, tal, que colocaram Natanael debaixo da figueira, que debaixo da figueira a nação ali não entrava, que entendia que era uma planta amaldiçoada, etc. Era uma figueira, não era era uma figueira brava, daquelas que fica no chão, escondendo ele. Enfim, tem essa linha teológica aí. Mas também tem outra linha teológica que diz que poderia ser uma figueira normal mesmo, que fazia uma boa sombra, né? E eles gostavam de sentar embaixo para estudar a palavra. Aí eu gosto dessa interpretação, porque sendo assim, é que ele está dizendo, para nós, parece simples, mas no sentido original, então seria assim, Natanael, eu estou falando que você não é um falso israelita, porque toda vez que você senta para estudar, eu estou lá vendo. Você está me estudando. Eu sou a palavra. Por isso que ele se admira. Fantástico, né, irmãos? Tem umas coisas assim que a gente vai aprendendo que casa com um texto assim que é fantástico. Então, uma sinopse aí desse primeiro tópico seria: a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como os seus atributos. Segundo tópico da lição, a heresia que nega a divindade de Jesus. Olha, irmãos, nós já falamos bastante aqui sobre isso, sobre arianismo, sobre ali as ideias de Marcião e de todos aqueles outros hereges. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou pular aqui. Posso? Porque a gente já falou sobre isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Terceiro ponto vai dizer como solucionar essa controvérsia. Esse terceiro ponto aí tem algo relevante para nós. Diz assim, ó. Terceiro ponto do segundo tópico. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8, 22, da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico dessa passagem é caná, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bara, como em Gênesis 1:1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Aqui a palavra primogênito de toda a criação não significa o primeiro criado, porque eles usam aqui esse texto de Colossenses 1:15 para dizer que Jesus foi criado. Ele diz, mas Jesus é o primogênito da criação. Mas não é o primogênito no sentido de ser, olha para mim, o primeiro criado, o primeiro formado. O primogênito da criação, o primeiro que existiu, dizendo o seguinte, ele é o primeiro de tudo, e a partir dele todas as coisas foram feitas. João 1:1. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quê? Porque ele vem primeiro de tudo. Ele é o primogênito. Então ele vem primeiro de tudo. E a partir dele ele criou todas as coisas. Ele mesmo sendo Deus. Entendeu? É esse o sentido do texto. Você gostou, né, minha professora? Falou, estou só cheio dos argumentos aqui. Deixa. A palavra prototokos, primeiro, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição. Para nós aqui, ó, primazia, preeminência. Preeminência, primazia, primeiro de tudo. Tá bom? Esse é o sentido aí. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível porque é Deus. Ou seja, o Pai na eternidade pensou em um corpo. Para ele. O primogênito. E a partir dele foram feitos quem? Você acha que Deus primeiro criou o homem para depois criar um corpo para ele? Que nada. Adãozinho já foi criado segundo a nossa imagem, conforme a nossa... Porque Deus já tinha na mente um protótipo. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos a imagem de Deus. É a imagem, só dá lugar para a essência do bicho ruim. Então veja bem, a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17:3,
é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. João 10,30. Eu e o Pai somos errado, unidade composta. Sinopse aí, um parecer aí sobre esse segundo tópico. Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Perturbado, né? Terceiro tópico. As implicações do arianismo na atualidade, ok? Vamos dar uma pincelada aqui. Então vamos lá. Terceiro tópico. Implicações do arianismo na atualidade. Primeiro ponto aí é as testemunhas de Jeová. Deus te abençoe. As testemunhas de Jeová, né? A tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo, irmãos, é a tradução que eles usam, tá bom? A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva, ou seja, é só a versão deles que diz o que eles advogam. Veja alguns exemplos das suas falsificações. João 1, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Segundo, Tito 2,13, o texto sagrado declara, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nós lemos. Olha como está na deles. Nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Terceiro, segundo de Pedro 1,1, essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador. Então, está colocando Jesus como Salvador, mas não como Deus. Porque eles colocaram idô. Esse idô acrescentou uma outra pessoa. Mas no texto original ali está composto, que é como nós lemos aí em cima. Grande Deus e nosso, ou seja, ele é Deus e também é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eles colocaram do nosso Deus e do Senhor, separando Jesus de Deus. Tá vendo? Simples, né? Um artigozinho que foi tirado. Mas olha o tamanho do impacto teológico que tem. Os testemunhos de Jeová não são unicistas. Não caem nessa pegadinha, porque eles creem em Jesus como um Deus. Um Deus menor. Se para ser unicista, teria que crer só num Deus. Que nós cremos num só Deus. Mas que se manifestou em 3 pessoas. Não, ele é unicista. Ele diz, quem falou isso foi Ezequias Soares. Eu não vi pessoalmente, não vi com os meus olhos, mas Ezequias Soares diz que ele já chegou a afirmar que a Trindade nasceu no inferno. E você aí cantando, além do rio. Vocês assistiram a outra aula? Eles não creem que Jesus é Deus também. Agora que você já sabe, eu te aconselho ao quê? Não cante mais, evite. Porque você já sabe a fonte. Né? Isso aí você deve dizer assim, mas e quem ouviu foi salvo? Eu creio, foi salvo. Porque é o nome de Jesus que salva. Mas aí, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Outra vez, de louco, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então veja bem, essa questão aí da fonte ser podre e jogar uma coisinha bonita é igual Satanás. É podre, mas só joga coisinha bonitinha. Coisinha, entendeu? É o mesmo sentido aí. Continuando aí, mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Segundo ponto aí do terceiro parágrafo, do terceiro tópico, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o quê? O Salvador. Pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então, vocês vão ver aqui algo agora que eu vou falar para vocês, não se escandalizem. Olha só. O movimento das testemunhas de Jeová afirma que Jesus é igual a Satanás. Esse texto você extrai do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, de Brooklyn, tá bom? É um autor americano aí dos Estados Unidos, de New York. Ok? Olha só. A Bíblia, porém, ensina que ele é igual ao Pai. João 10,30. Eu e o Pai somos um. Mas tem outras referências. João 5,18. 14,9. A liderança do referido momento ensina a ser Jesus o destruidor, o Abaddon de Apocalipse.
9 e 11. Sabe o Abaddon que cuida lá do abismo, que vai liberar os demônios que são piores do que Satanás? Tem uns anjos que são piores do que ele, que vão ser liberados na terra para atormentar o povo. Que é onde Cristo vai vencer tudo e vai prender Satanás por mais 1000 anos. Por 1000 anos. Não, ele não vai predominar 1000 anos. Quem vai predominar 1000 anos é Jesus. Na grande tribulação, Jesus vem com a igreja, certo? Miríades e miríades de anjos. A cena vai ser linda. Todo olho verá e vai vir em glória. E a Nova Jerusalém ali vai ser visível, a coisa mais linda do mundo. E aí ele vai vencer Satanás, o anticristo. Aí ele vai prender por 1000 anos e vai governar na terra. E muitas nações vão se revoltar contra Cristo. Aí ele vai regir com vara de ferro. Ele vai julgar. Porque agora ele não vem como salvador, agora ele vem como juiz. Aí o negócio vai estreitar. Aí depois desses 1000 anos, a Bíblia diz e que Satanás vai ser solto por mais um pouco de tempo. Importa que ele seja por mais um pouco de tempo. Aí depois Jesus vai desfazer ele e todo o seu exército com o sopro da sua boca. Então, durante a grande tribulação, vai haver o governo do anticristo, que são os 7 anos ali, o período de tribulação. Tá bom? Ele vai reinar mesmo na terra. Ele vai. Isso. Uhum. Aí é o período tribulacional. Aí depois desse período tribulacional, no final dos 7 anos, né, Cristo vem, rebata a sua igreja e governa sobre a terra e prende Satanás. Depois de 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo, não sabemos quanto tempo é. Aí Jesus vence ele, é onde vai acontecer a batalha do Gog e Magog, do bem contra o mal, e aí ele vai ser jogado num lago de enxofre, ele, a besta e o falso profeta. E todo mundo que seguiu os ensinos dele. Então veja bem, olha só o nível da heresia, né? Mas o Jesus das Escrituras Sagradas é o Criador, João 3, todas as coisas foram feitas por ele. Colossenses 1,16. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ok? Então você vê que a Bíblia apresenta Jesus bem diferente do que eles professam aí. Tá bom? Olha só, por exemplo, um texto que eu vou deixar aqui de Lucas 2,11. Ó. O Jesus desses arianistas de hoje tornou-se Cristo por ocasião do seu batismo. Porém, o Jesus revelado na Bíblia nasceu Cristo. Olha só o que diz Lucas 2,11. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é... Então ele já é Cristo ungido antes de nascer, já nasceu sendo. Segundo o arianismo, ele só passou a ser o ungido, o Cristo, quando ele foi batizado. Que é um texto fortíssimo, Mateus 3:16 ao 18, da Trindade ali, das 3 pessoas. Por exemplo, o Filho sendo batizado, o céu se abrindo e o Pai falando, e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. É um texto fortíssimo ali. Um argumento fortíssimo. Diga graças a Deus. Então, as Escrituras revelam Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, como verdadeiro Deus, conforme estudado nos capítulos anteriores. Os arianistas de hoje, representados pelas testemunhas de Jeová, mostram somente os elementos característicos do ser humano e omitem, da mesma maneira, os atributos exclusivos da divindade. É assim que esse grupo seleciona apenas as passagens bíblicas que tratam da natureza humana, para contrabalançar a verdadeira identidade de Cristo e, desse modo, persuadir o povo de que Jesus não é Deus e que é inferior ao Pai. Ok? Olha só a referência aqui para vocês que o comentarista colocou. Essas passagens são conhecidas de todas as testemunhas de Jeová, pois elas se encontram no livro Raciocínio à Base das Escrituras e na brochura Deve-se Crer na Trindade. Aí é uma pergunta. Deve-se crer na Trindade? Ok? Olha só, tem uns textos bíblicos aqui que ele coloca, textos bíblicos selecionados para negar a divindade de Cristo, que são os textos que ele vai usar, que eles usam para negar, ok? Olha lá, ó. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus não é Deus? Como que ele está dizendo que ninguém sabe? Aí é um problema para os trinitários, aparente, porque se ele é Deus, não deixou de ser Deus, ele não pode se despir da onisciência por causa da sua essência. E aí? Alguns trinitários advogam que aqui era a parte humana de Jesus, que não sabia do dia e nem da hora, somente o Pai.
Mas o que Jesus está falando, Jesus não está falando dele. Porque eles estavam querendo saber a respeito das coisas futuras. Jesus não está dizendo eu não sei, ele está dizendo ninguém sabe. Ele está dizendo assim, para as pessoas, eu não tenho que revelar para vocês, primeiro ponto. Segundo, existia uma festa, por exemplo, João 7, a Bíblia vai dizer que no meio da festa ele fez o quê? Ele se levanta e diz, eu sou a água da vida. Todo aquele que tem sede vem a mim e beba. E nunca mais terá. E rios de água viva fluirão do seu interior. Nessa festa, ninguém sabia a hora e o momento em que o convidado ou o rabino se levantaria para falar às nações, ou para falar às pessoas. Então isso também é um exemplo. Qual? Ele está dando um exemplo. Ele está dizendo assim, do mesmo jeito que é na festa, assim será na volta do Filho do Homem. A qualquer momento pode acontecer. Por isso que ele diz, ninguém sabe. Porque ficava a critério de quem ia falar, que hora que ele ia falar, que hora que ele ia se manifestar. Esse versículo se encontra também em Marcos 13:32. Aí olha só, são passagens bíblicas que foram usadas pelos arianistas no calor dos debates pelo próprio Ário. E hoje, pela religião das Testemunhas de Jeová, para dizer que Jesus não é Deus. Pois os textos sagrados, aparentemente, afirmam que há coisas que o Pai sabe e o Filho não. A verdade é que o Filho é onisciente, ele é Deus e ao mesmo tempo homem. Como a insistência do Novo Testamento na divindade de Jesus deve ser harmonizada com a insistência do Novo Testamento na ignorância e na dependência dele. É assunto de suma importância para a igreja e deve-se evitar tentar descartar uma verdade para tentar preservar outra. Ou seja, aqui nós podemos advogar que Jesus está falando isso como homem, para mostrar o quê? Uma dependência do Pai. Na sua plenitude humana ele está dizendo, ninguém sabe. E nós não podemos dizer que ele falou isso como homem, tentando negar a humanidade de Jesus, porque negar a humanidade de Jesus é uma heresia grave. João disse, todo aquele que nega que Cristo veio em carne, o que ele diz? O Espírito do Anticristo habita nele. Então nós não podemos negar que Jesus Cristo veio em carne. Tá bom? Porque ele era pleno homem e pleno Deus. O texto sagrado deve ser analisado à luz do contexto. Está escrito também que Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Apocalipse 19:12. E isso não significa que o Pai desconheça esse nome. Olha só. O Filho tem um nome que ninguém conhece, além dele. Então, se nós formos levar na literalidade o texto de Mateus 24:36, nós vamos ter que assumir que o Pai não é onisciente. Porque aí se a Bíblia está dizendo que só Jesus sabe o nome, se são pessoas separadas, então o Pai não é onisciente, porque ele não sabe o nome de Jesus. Viu aí uma boa hermenêutica quando você vai analisando tudo? Então um nome que só ele conhece, só ele mesmo sabe. Como que Jesus, sendo onisciente, não podia saber a data da sua vinda, visto que ele sabe tudo? João 16:30. Bora ler esse texto? Já estou encerrando 5 minutos aqui e nós vamos encerrar, prometo para vocês. João 16:30. Agora, vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Olha só. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Seus discípulos declarando, dizendo a respeito da pessoa de Jesus. E qual a resposta para isso? A resposta é que naquele tempo ele falava como homem. O verbo se esvaziou a si mesmo por ocasião da sua encarnação. Assumiu literalmente a natureza humana, sem contudo neutralizar sua divindade e suas prerrogativas. Robertson é um comentarista, né? Ele afirma o seguinte, no comentário de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 8, quando ele comentou esse texto, ele diz assim, ó, assumiu as limitações de lugar e de conhecimento e poder, ainda que na terra
reteve muito mais de todo que qualquer simples homem. Então é um pensamento, segundo esse comentarista, ele está pensando aqui para responder essa questão. E o pensamento dele aqui é que quando ele se encarnou, ele abriu mão dessas prerrogativas. E é coerente esse pensamento. Pode parecer exagerado, mas não é. Porque, por exemplo, nós vemos que Jesus começou o seu ministério depois de quê? Depois de ser batizado, mostrando que é uma total dependência do Espírito Santo. Então, tem coerência dizer que Jesus ali estava respondendo como homem. Por isso também que ele vai dizer o seguinte: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha antes, a glória que eu tinha quando estava junto de ti. Mesmo ele sendo divino, ele não quis usar esses atributos. Ele está dizendo, agora é a hora de eu receber tudo de novo, porque eu vou para aí, vou para o seu lado, vou para o trono. Tá bom? Tem bastante coisa aqui, mas eu acho que por hoje já está suficiente para nós.